Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Vitor, sou da empresa Vica Engenharia e na Vica Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light Steel Frame. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Tudo sobre Light Steel Frame. E agora eu quero começar a sequência dentro dessa série ali que eu fiz sobre qual o custo do projeto perfeito. E para começar, vocês já estão com a imagem aí na tela. Eu quero falar sobre o custo do projeto arquitetônico, falando de criação do projeto arquitetônico. Quando a gente fala de projeto para Light Steel Framing e arquitetura, principalmente quando é essa questão da parte criativa, na parte criativa a gente sempre fala, qualquer profissional pode fazer o projeto arquitetônico. Porém, entretanto, todavia, se o projeto arquitetônico já nascer com alguns conceitos, a gente otimiza o tempo durante o processo, durante o projeto, porque tem as particularidades de cada método construtivo. Então, se você já faz consciente com todas essas particularidades, desde o básico, de espessura de parede, espessura de laje, altura de platibanda, até itens questões mais complexas, como cálculo de isolamento térmico, cálculo de isolamento acústico, você já vai deixando o seu projeto pronto. Agora, se você faz ele de uma forma genérica, e depois quer construir em Light Steel Frame e aproveitar dessas vantagens, aí vai ter que ter adaptações e vai ter um tempo a ser desenvolvido tudo isso. Então a gente precisa de consciência em relação a esse desenvolvimento para que, vou contratar um projeto arquitetônico. Não quero um projeto de um arquiteto por causa que eu gosto dele, porque eu quero a assinatura dele. Então, vá em alguém que faça o projeto pensado para o Light Steel Frame. A gente faz aqui, tem várias empresas no Brasil que fazem. Então, busque a empresa que mais se adeque a você e contrate esse projeto, porque você já vai começar a otimizar o tempo. Agora, claro, se você quer investir na assinatura de algum arquiteto, não tem problema. Mas você precisa entender que depois que ele desenvolver esse projeto, vai ter que passar, por exemplo, nas nossas mãos, para a gente fazer a análise, para fazer as adequações, e aí sim esse projeto estar pronto para ser construído. Claro que a ideia, do que até o que eu vou falar aqui nesse vídeo, que é a parte criativa, a gente vai ser desenvolvido. Então, quando eu falo de parte criativa, por isso que eu deixei até a imagem aqui do 3D de um projeto. Esse é um projeto que a gente vai começar um plano em cima dele para investimento. Então, até vocês, se forem investidores, esse projeto a gente desenvolveu ele e está começando agora no estudo de viabilidade em cima dele para construir, para investimento. Então a gente vai começar o trabalho nele e aí eu vou usar ele com os exemplos aqui para te mostrar e para te explicar como é essa questão dos custos de um projeto bem feito, pensando em uma obra de Light Steel Frame. Então, quando a gente fala aqui de custo e a gente fala dessa parte de criação de projeto arquitetônico, aqui no nosso escritório, por exemplo, esse custo vai variar de 35 até mais ou menos R$60 o metro quadrado. Por que essa variação, Vitor? De terreno para terreno vai ter complexidade, de arquitetura para arquitetura, de estilo arquitetônico vai ter complexidade diferente. Então são várias variáveis que a gente precisa entender para ter esse custo mais assertivo, mas a faixa de preço fica dentro disso, 35 a 60, 60 é uma complexidade já maior para fazer essa parte de criativo, mas a média vai ficar aí aqui no nosso escritório de 35 a 50 reais o metro quadrado para fazer um projeto dessa parte criativa. E aí essa parte criativa, uma das entregas é essa, você vai ter o seu 3D da sua fachada, e a outra entrega é a planta baixa, como eu vou mostrar aqui posteriormente. Falando um pouco desse projeto, esse projeto a gente deu o nome de Projeto Brises, porque a gente um dos conceitos desse projeto, que a gente aqui no nosso escritório faz os projetos pensados para arquitetura bioclimática, então a gente vai analisar posição de sol, posição de vento, para que a gente utilize dos benefícios dos benefícios naturais que a gente tem no mundo para trazer o conforto para a nossa casa. Então a gente primeiro pensa nisso para depois pensar em ar-condicionado e outras formas para trazer conforto, aquecedor, né, entre outros. Então é a utilização passiva primeiro, que é vento, que é sol, para depois a gente vir com soluções ativas, ar-condicionado e aquecedor. E para isso,
dentro das análises, a gente vai analisar qual que é o melhor momento do sol entrar na casa, qual o momento que a gente precisa de proteger, e tudo isso de acordo com, aqui como é um projeto para investimento, a gente pensou numa estratégia de utilização mais comum para as residências, né? Mas claro, cada casa é um caso. Então, se você vai fazer o projeto zero, a gente precisa entender como vai ser a utilização da sua casa para fazer as proteções adequadas, porque às vezes você utiliza mais um cômodo de manhã, outro cômodo à tarde, então pode ter essas trocas e a casa não ser eficiente para a sua utilização. Então a gente vai pensar em todas essas estratégias no projeto. E aí, aqui nessa casa, uma das estratégias que a gente utilizou para proteção da fachada foi o Brizes, que aí no caso deu o nome de projeto Brizes. Por isso que, e aí é até interessante falar, Brizes, uma das funções dela é essa, de proteção solar, é a principal. E até para justificar o preço, porque a Brizes não é barato. Então se a gente colocar Brizes simplesmente por estética, não é muito legal, você vai ter um custo e que não traz o conforto. Então a ideia aqui nesse projeto foi pensar tanto o Breeze atender tanto esteticamente quanto para o conforto interno da casa. Então ele tem esse Breeze na frente e tem brises laterais também. Deixa eu até pegar aqui a foto. Aqui é uma foto lateral, que a gente pode ver os brises laterais também. Aqui. Então está protegendo toda a fachada. Então isso é também de acordo com a posição solar da casa, que aí vai ser definido esses brises. E aqui a ideia também é fazer brises móveis, então que a gente vai poder girar de acordo com a posição que o sol for ficando durante o dia. Então essa é a ideia, a gente nessa parte criativa desenvolver essa modelagem 3D para entender o volume, e isso é muito importante para o steel frame, que aqui no 3D a gente consegue ver as características de beirais, como que o beiral vai ser feito na casa, então a gente consegue entender tudo isso certinho, que às vezes só numa planta baixa para o steel frame, como é um projeto que a gente busca detalhes, fica bastante complicado. Sempre, todas as vezes que a gente teve um projeto sem 3D, quando vai começar a modelagem da estrutura, sempre há alguns tipos de interferência, porque a gente não está entendendo o detalhe realmente 100% como deveria ser. Então o 3D ajuda muito para isso, para a gente ser mais assertivo no processo. E aí quando a gente vai para a planta baixa, aqui essa planta baixa não está tão completa, que a gente está reajustando esse projeto, mas para vocês terem uma ideia, vai ser a planta baixa entregue com todas as disposições de móveis, sugestões, né, de disposição de móveis, para você entender o espaço. Então aqui essa é o térreo da casa, então a gente tem uma garagem aqui para 2 carros coberta, aqui tem um escritório, home office, um quarto para no térreo aqui, né, às vezes pessoas que compram casa para incorporação, às vezes tem pessoas idosas, né, que vão morar na casa, então a gente colocou esse quarto aqui embaixo também. Ou se não tiver, usa como home office. A escada já está bem aqui do lado, na entrada. Aí aqui a gente tem uma sala de estar entregada com jantar e cozinha. Aqui fica a parte de serviço da cozinha. Aqui a gente fez um recuo para um espaço de convivência aqui, para poder abrir as janelas aqui nessa lateral também. Então aqui vai ser criado um espacinho de convivência. E aqui a gente tem dispensa e lavanderia. E aqui no lateral um lavabo. Aqui nessa parte fica a área gourmet. E aí quando a gente vai pro segundo piso, são os quartos. Aqui a gente fez uma sala de TV fechada para ser utilizada também como uma sala de cinema. Então fica aqui essa sala. E aí a gente tem 3 suítes. 2 suítes menor, com os 2 banheirinhos dela. Aqui um espaço para armário, para uma copa superior aqui, para não precisar ter que ficar descendo lá embaixo. E aqui a suíte master. Com um closet bem grande aqui também. Então, basicamente, esse é o projeto. A caixa d'água, a princípio, está lá em cima. Estamos pensando se vamos manter lá em cima ou se a gente coloca ela em algum espaço
lá embaixo. Aqui ele está mais cru. Mas quando a gente fala de parte de criação, é esse o projeto que a gente vai entregar. Então ele vai ter os cortes, então tem todas as plantas baixas, vai ter os cortes do projeto nas duas direções, ou algum outro que for necessário para mostrar mais detalhe do projeto. Vai vir a planta de cobertura no projeto também, então você vai ter toda essa visão. E aí a gente vai ter as tabelas, vai ter tabelas de esquadrias, tanto de janelas quanto de portas. Então isso é o que é desenvolvido na parte do projeto criativo de arquitetura. E aí o que eu preciso que você entenda é que esse projeto criativo é uma parte do processo. Só que ele é uma parte muito importante. De novo, se você quer construir steel frame, já está certo que quer construir steel frame, quanto mais já pensado para o steel frame nascer, melhor. Quando eu falo já pensado para o steel frame, é tipo características. Aqui a gente já vai colocando as paredes com a composição que a gente quer. Tá vendo que está escrito parede básica e tá EIFS, cimentícia, light steel frame, gesso. Então é porque é uma parede que a gente escolheu aqui composição de EIFS do lado externo. Aí tem aqui o núcleo de steel frame e lã de isolamento. E aqui interno, gesso 12,5. Então essa é a característica da parede. A gente já está colocando a característica da parede. Outra coisa, a gente já vai aumentando a espessura da parede de acordo com o necessário. A gente já vai pensando na frente. Então, essa é uma esquadria aqui que tem quatro folhas. 3, na verdade, aqui. As duas folhas da frente correm da mesma forma. Esquadria, a gente tem que sempre pensar, mais ou menos a cada folha, a gente tem que considerar 5 centímetros de espessura de parede. Então, se aqui tem 3 folhas, a gente vai considerar que a parede precisa ficar no mínimo com 15 centímetros, e aí a gente precisa considerar ainda mais uma folguinha, né, para a esquadria não ficar 100% fechada no vão, para ter um dentinho ali. Então teria que ser uma parede pelo menos de 17, 18 centímetros. Então a gente já ajusta a parede. A gente está com a parede com isso ou não? Então a gente já vai projetando dessa forma inteligente. Até as nossas esquadrias aqui, quando a gente desenvolve o projeto, se a gente utiliza essas esquadrias que a gente chama de forma mais inteligente, que elas já estão otimizadas aqui no projeto, elas já vão ajustar a espessura. Se eu mudo aqui para uma esquadria, por exemplo, de 4 folhas e a parede não está adequada, já dá um erro. Então a gente já sabe que a gente tem que aumentar a espessura. Então isso vai tudo fazendo a gente otimizar o tempo, porque isso já foi situação que a gente sofreu em obra com execução, de chegar lá no momento da esquadria e ter que aumentar a espessura da parede, porque a esquadria era maior. Então, quando a gente vai projetando com esse conhecimento, a gente vai otimizando muito tempo, a gente vai reduzindo os erros, que é o objetivo aqui da gente projetando pensado pro steel frame, e faz muita diferença ao longo do processo. Só que isso é o que a gente chama de parte criativa. A gente está definindo o layout, a gente está entendendo a modelagem 3D. Isso é uma parte. Outra parte do projeto eu vou falar posteriormente, que é a fase do projeto executivo. A maioria das pessoas só fazem um projeto criativo. E realmente o criativo, esse valor é um custo mais baixo. Quando a gente entra no projeto executivo, às vezes vai ter, no nosso caso aqui, é um custo basicamente igual do projeto criativo. E aí eu vou te apresentar com mais detalhes no próximo vídeo como é o projeto executivo e o nível de informação que precisa. Porque aí no executivo a gente está pensando estritamente na execução, nos detalhes para quem for executar entender o que precisa ser feito. Aqui no criativo a gente está passando a ideia do projeto, a gente está definindo layouts, passos e entendendo em volume como que vai ficar essa casa. O criativo também é o norte para a gente fazer um estudo de viabilidade financeira. Com a planta baixa dessa forma e com a modelagem 3D, a gente consegue fazer o estudo de viabilidade e já saber com a certidão bem grande de quanto vai custar essa obra da forma que a gente está pretendendo. Por mais que a gente não definiu o piso, mas a gente tem as áreas, então a gente já vai definindo. Aqui eu divido por ambientes, então sala, cozinha,
quarto 1, quarto 2, suíte master. Então a gente vai dividindo por ambientes, vai definindo tipos de acabamento que a gente quer para cada ambiente. O steel frame tem várias composições de materiais, então a gente também já vai definindo. A gente tem a metragem de parede externa, tem a metragem de parede interna, então a gente já vai ajustando. Ah, se eu fizer com EIFES, quanto que vai custar? Se eu fizer com a placa de gesso com melhor desempenho interno, quanto que vai ficar? Se ficou fora do meu orçamento, eu já vou ajustando antes, eu vou controlando tudo isso. Até ver, nossa, diminuir demais, estou perdendo algum tipo de qualidade, porque no projeto criativo aqui também a gente vai analisar. Para a gente colocar os brisas, a gente teve que analisar a posição solar, teve que analisar essa questão de conforto térmico. Então, tudo isso também vai influenciar a espessura de parede, materiais na parede. Então, tudo isso a gente vai ajustando, olhando para o financeiro, até chegar no momento, vamos abrir mão disso, vamos abrir mão de um conforto térmico, vamos abrir mão de um isolamento acústico, porque a gente quer um menor custo e ainda quer construir steel frame por causa da velocidade. Então, tudo isso a gente vai ajustando junto com o financeiro e o projeto, mas isso só dá para fazer se você entender o que você está projetando, se você entender dos materiais de steel frame e entender também dos custos. E não que não seja impossível fazer de outra forma. Claro, você pode fazer o projeto com qualquer arquiteto, mas aí você vai precisar de trabalhar junto com alguém que faz o estudo de viabilidade financeira, para ir dando esse norte de custos e você ganhar o controle da sua construção. Você saber exatamente o quanto você está destinando para cada etapa dessa casa e a decisão que você está tomando para cada etapa dessa casa. E não fazer um projeto por uma metragem, considerando um valor de metro quadrado genérico, e chegou lá na frente, você teve que colocar um monte de características no seu projeto que fizeram o seu custo explodir. Então, essa parte criativa é muito importante para você fazer pensando no estudo de viabilidade. Esses valores que eu falo, a gente aqui, quando a gente faz o projeto criativo, a gente não faça um estudo de viabilidade. Porque senão a gente não tem um norte para nada. Senão a gente vai abaixar a cabeça aqui, fazer o projeto e chegou depois ter que descobrir o valor que ficou a casa de qualquer forma. Então, para otimizar o tempo e para você ter um maior controle da construção, a gente faz sempre o projeto já analisando os números para que não saia daquilo que você pretende para sua construção. Então é isso, falando assim de parte criativa. Espero que tenha ficado claro para você a questão de custos, do que é entregue, do que não é entregue e que mesmo assim é importante para você ter depois. Então saiba que quando você contrata um projeto dessa forma, por isso que é muito importante você entender o escopo do serviço. Quando você contrata um projeto dessa forma, você não tem o necessário para você construir, a não ser que você queira fazer de qualquer jeito. Agora, se você quiser fazer realmente algo bem feito, você precisa de contratar outros projetos, que são os projetos que a gente vai falar mais para frente. E sim, já se prepare para construir e construir em steel frame, construir de forma inteligente, construir de forma bem feita, você vai ter custos iniciais. E esses custos iniciais é diferente do que o mercado está acostumado. O mercado não está acostumado a fazer investimento nesses custos iniciais. Mas também o mercado está acostumado a ter vários problemas. Então, o que você quer para a sua construção? Você quer ter vários problemas ou você quer pelo menos tentar não ter esses problemas? A forma que a gente conhece é isso, é investir em projetos, ter o controle dessa construção. Se você achou interessante, gostou da forma que a gente fala, gostou da forma como a gente projeta, no nosso Instagram, no nosso site também tem outros projetos. Primeiro link na descrição tem um formulário, você vai colocar seus dados ali, a gente vai entrar em contato para marcar uma reunião, entender o seu projeto e passar um valor para o seu projeto da forma que a gente trabalha. Se você já tem um projeto, também a gente vai passar o valor para as outras fases da obra, as outras fases de projeto que a gente também considera importante. Então preenche o formulário aí, que logo a gente entra em contato. Além disso, tem 2 links na descrição, um e-book sobre como construir sem surpresas e um checklist para o sucesso da sua obra. 2 materiais gratuitos, baixem, que realmente vai te trazer uma clareza sobre a importância do estudo de viabilidade e a importância do desenvolvimento de projetos para que você tenha a maior chance de sucesso na sua obra. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo, curtam esse vídeo para também ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Estamos chegando nos 500 inscritos. Nossa meta para esse ano é chegar nos 1000 inscritos, estamos mantendo a média. Com certeza acho que a gente vai chegar, né? Fiquei algum tempo sem
diminuir a frequência de vídeos, que estou me reorganizando no tempo, tem uma bebezinha para ver, não estou até com o cenário aqui um pouco bagunçado, já está com o bercinho dela aqui tampado, então estou me reorganizando aqui, junto com as demandas de serviço, me deu uma bagunçada aqui, mas já estou ajustando de novo, então vou voltar a frequência de vídeos como estava para a gente conseguir alcançar essa meta e com certeza eu acredito que algumas pessoas já estão dando feedback, com certeza a gente está ajudando muitas pessoas. E para quem está acompanhando, saibam que a ideia não é ficar só aqui na teoria, a gente tem alguns planos também para a parte da prática, mas a parte da prática eu quero fazer algo mais elaborado, não vou fazer de qualquer forma, então vai acontecer no tempo certo. Continue acompanhando que vai vir coisa bacana aí na frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um abraço e até o próximo vídeo.